começar mais uma live do Inspire Viva. Estamos de volta às lives, esperando a galera chegar. Olá, boa noite. Vou esperar todo mundo chegar. Hoje a live vai ser muito especial, gente. É uma live de um assunto que tem chamado muita atenção, né, no Instagram, quando eu coloco algumas enquetes. E na verdade vai ser a primeira live de uma série de lives sobre TMI. Então, o treinamento da musculatura ventilatória, né, ele vem sendo usado amplamente. E agora na Covid, até foi uma pergunta que fizeram hoje lá na caixinha que eu deixei. A gente não vai falar hoje especificamente de protocolos, né? Mas eu acredito que a gente pode até comentar rapidamente sobre algumas questões à medida que vocês vão perguntando. O professor Pedro já chegou. Então, assim, antes de chamar o Pedro para live, eu quero só dar um recadinho para vocês que no final dessa live a gente vai falar do novo projeto, e então fiquem até o final. E o segundo, então, é que essa é uma primeira live, né, aí de uma série, de uma temporada de lives sobre TMI. A gente vai falar um pouco mais disso também, assim que o professor Pedro conectar. Vou chamar ele. Vamos lá. Oi, gente. Ai, que bom, olha muita gente. Oi, Pedro, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, Boa Jana? noite. Tudo bem contigo? Tudo certo, tudo tranquilão. Então, O tá bom. pessoal já está chegando, né? O pessoal já tá entrando, aham. Eu tava comentando aqui com eles, então com o pessoal que já tava conectado, vou falar de novo aqui, tu me complementa, que hoje é um dia, na verdade, muito especial aí, né? A primeira live que a gente vai fazer sobre treinamento muscular inspiratório, que é um tema que vem surgindo muito nas caixinhas de perguntas e também nos rounds, quando a gente, né, tem os rounds de quarta-feira. Então, por esse motivo, é uma live de abertura para esse tema tão importante, né? Que a gente tem que trazer tanto para a discussão, tanto pela importância das evidências científicas, como aplicabilidade dentro da reabilitação cardiopulmonar. E que no final da live, para todo mundo ficar aqui até o final, porque no final também a gente vai falar sobre uma novidade, um novo projeto que vai realmente trazer vai agregar muito valor, né, na assistência de todo mundo. Exatamente. Então, boa noite a todos que já estão chegando para participar dessa nossa conversa, desse nosso diálogo aqui na quinta-feira. Como a Jana comentou, nós pretendemos, né, a cada 15 dias, nas quintas-feiras, às 8 da noite, fazer esse diálogo, fazer essa conversa com todos que tiverem interesse, que puderem participar e, enfim, que se sentirem atraídos para, junto conosco, construir, né, essa discussão, construir essa história e tentar trazer um pouco de informação, de novas informações, tentar trazer um pouco de luz para questões de raciocínio clínico, de todas as intervenções e os aspectos que têm relação com a reabilitação cardiopulmonar. Então, também como a Jana comentou, essa primeira ideia, essa primeira fase é de explorar e aprofundar muito esse assunto que é o treinamento muscular respiratório, que eu sou uma pessoa que a mim me interessa muito, já fazem alguns anos que eu estudo esse tema do treinamento muscular respiratório, então eu tenho um apego muito grande por esse tema e eu acho que a gente vai poder construir junto esse conhecimento de uma forma dialogada e muito tranquila, assim, contando com a ajuda e a contribuição de todos vocês. E também lembrando, né, as dúvidas que vocês porventura tiverem, podem colocar aqui para nós, né, nós vamos tentar acompanhar aqui no chat, né, para poder
anotar as principais perguntas e, se for possível, a gente vai respondê-las na live de hoje, porque acho que todos já sabem, nós temos uma limitação de tempo, né, de 1 hora para a duração da live. E se porventura a gente não conseguir responder ou abordar todas as questões importantes para vocês, por favor, nos procurem, deixem um comentário para que a gente possa, em algum outro momento, responder ou comentar com vocês sobre essas dúvidas e as possíveis perguntas que surgirão, né, durante essa conversa, tá bom? Isso aí. Bom, eu vou dar, então, uns últimos recadinhos aqui, antes da gente começar mesmo a discussão sobre TMI. Então, assim, pessoal, isso que o Pedro falou, então, assim, a gente está tendo uma rotina aí do Grupo Inspire, né? Com os nossos rounds semanais, que foram, na verdade, uma iniciativa para a gente discutir mais casos da Covid mesmo, né? Quem participou sabe que a dinâmica é bem bacana, assim, a gente consegue aprender muito e trocar muita experiência. Como a gente vai começar essa dinâmica de lives, então, às quintas-feiras, nós vamos fazer intercalados os rounds e as lives, tá? Nesse primeiro momento, para a gente poder abranger essas atividades de uma maneira mais adequada, assim, né? Então, a cada quinta-feira nós teremos encontros e um encontro será o round, na outra semana será a live. A live será sempre aberta, né? Na rede aberta para quem quiser participar. E o round segue no mesmo esquema do link, então vocês podem entrar no canal do Telegram ou pedir pelo grupo do WhatsApp para participar, que eu envio o link um pouquinho antes do round. E eu digo para vocês participarem mesmo, porque está sendo bem bacana, uma experiência bem legal dessa troca de casos clínicos. Então, assim, hoje, né, é a primeira live, a live de abertura dessa temporada sobre TMI. E a gente pensou muito na logística de discussão, já que eu acho que é um tema que, apesar de fazer parte do nosso conhecimento como fisioterapeutas, né? Temos aí muitas evidências mostrando os benefícios desse tipo de terapia na reabilitação cardiopulmonar. Ainda é algo que traz muitas dúvidas, muita insegurança na hora de prescrever, né? E algo que, assim, realmente não é muito subutilizado em relação ao que deveria, né? Ao que poderia ser. Então, para começar a live de hoje, a gente resolveu falar de aspectos um pouco mais fisiopatológicos e fisiológicos. Então, a gente vai abranger temas, começar pela parte mesmo de fisiologia da musculatura ventilatória, falar um pouco de biomecânica da respiração. E com certeza esse tema vai trazer a parte fisiopatológica também, então, em algumas populações específicas. E a nossa ideia é desenrolar essas lives, então, a cada 15 dias, com os assuntos sobre prescrição, protocolos, evidências científicas. E, por fim, a gente deseja, né, que a gente tenha lives específicas por patologia, talvez. Dentro dessa nossa ideia, vocês podem dar sugestões de vocês também, de acordo com o que vocês acham que pode ser mais útil, porque o objetivo é realmente pensar na melhor assistência, né? Não é só ficar debatendo teorias, e sim pensar numa prática mais embasada. Então, Pedro, eu te agradeço o convite. O convite não, né? Aceitar o convite que eu te fiz para participar. Te agradeço por estar aqui no grupo Inspire, para a gente poder discutir mais sobre esse tema tão atual. E eu gostaria que tu se apresentasse um pouquinho, né? Acredito que todo mundo, a grande maioria das pessoas que está conectada aqui te conhece. Mas eu gostaria que tu falasse brevemente, assim, da tua prática, né, na ciência dentro desse tema tão importante, para a gente poder desenrolar essa discussão aí a partir de agora. Tá bom. Também, Jana, obrigado. Acho que essa é uma iniciativa que vai ter outros desdobramentos daqui para frente, então a gente vai estar presente aqui com vocês nas quintas-feiras e em outros momentos também, em outros canais de comunicação com vocês. Eu sou o Pedro, né? Eu formei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Não vou falar aqui o ano que eu formei, porque daí vai revelar muita coisa da minha idade, então eu prefiro deixar assim, já faz um tempo que eu me formei. Aí eu fiz meu mestrado e meu doutorado na fisiologia, e aí está o meu viés um pouco, né, de sempre que eu estou discutindo alguma coisa de intervenção ou de tratamento da fisioterapia,
Eu gosto de trazer o componente do raciocínio fisiológico junto com isso, porque acho que é importante para ter mais certeza da tomada de decisão. Então, acho que a informação fisiológica é importante, sempre está presente na prática clínica e na tomada de decisão das intervenções. Aí, depois da minha formação em pós-graduação, eu prestei concurso público, fui aprovado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde sou professor até hoje, e eu ministro então as disciplinas de fisiologia, fisiologia do exercício, fisioterapia cardiovascular e também supervisiono estágio na área de fisioterapia em terapia intensiva. Então, sempre abordando os aspectos que são relacionados com o processo de reabilitação cardiopulmonar e outros aspectos também da intervenção da fisioterapia respiratória, da fisioterapia cardiovascular. Também eu sou professor dos programas de pós-graduação, eu oriento também nessa linha de pesquisa de reabilitação cardiopulmonar, então no programa de Ciências da Reabilitação da UFSPA e no programa de Ciências da Saúde da UFSPA. Já tive vários alunos que passaram por mim, a Janaína foi uma das alunas que eu orientei no mestrado, e depois ela fez o seu doutorado no INCOR, em São Paulo, com a minha orientadora, inclusive. Então, a gente tem essa proximidade, essa liberdade para conversar e tratar desses assuntos. E por isso que o primeiro ponto, talvez, né, Jana, que a gente já pode começar conversando, Vamos lá, é exatamente isso, né? A importância da respiração, né? Tudo que a gente faz, ou para a maior parte das coisas que a gente faz, a gente tem que dar uma atenção especial para a nossa respiração. Se eu estou muito estressado porque meu dia não foi bom, eu tenho que parar um pouquinho, relaxar, respirar fundo, né? Fazer uma respiração mais profunda, isso vai me deixar melhor, vai me acalmar. A primeira coisa que a gente faz ao nascer é uma respiração, né? Que a gente respira pela primeira vez logo depois do nascimento. A última coisa que a gente vai fazer na vida também é uma respiração. Então, a respiração está sempre muito presente e tá sempre participando de forma fundamental e importante da nossa vida. A função fisiológica da respiração, ela é determinante de todas as outras funções do nosso organismo, do nosso corpo, né? Então, eu queria trazer e valorizar essa questão da importância da respiração. E para isso é importante entender como que a gente respira adequadamente, né? O que precisa para respirar adequadamente. Então, entrando um pouquinho nessa abordagem da fisiologia, eu gosto sempre de dar um exemplo que eu falo assim, o diafragma é o principal músculo da nossa respiração, né? Se nós não tivéssemos outros músculos participando, o diafragma provavelmente sozinho daria conta de 60%, 70% do volume de ar corrente que a gente precisa para manter uma boa ventilação alveolar. Aí eu pergunto para vocês, o diafragma é um músculo esquelético, né? Como outros músculos esqueléticos que nós temos no nosso organismo, como, por exemplo, o bíceps, o tríceps e assim por diante. E com algumas especificidades, com algumas diferenças que são importantes para a função do diafragma, né? Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar é que a gente respira 15, 20, dependendo do indivíduo, em média 17 vezes por minuto, durante os 7 dias da semana, durante os 365 dias do ano. Isso. E o diafragma, ele nunca para de funcionar, ele não entra em fadiga, porque ele tem algumas características que fazem com que ele possa ter capacidade de manter longos períodos de atividade, de produção de energia durante a sua contração, com um pequeno gasto energético. Então, ele é um músculo que consegue, em função da sua biomecânica, trabalhar por longos períodos de tempo sem entrar em fadiga. Porque tentem fazer um exercício, vocês peguem o bíceps e comecem a fazer contração do bíceps sem parar, e contem. Vai chegar um momento que o bíceps vai fadigar. O diafragma, ele não entra em fadiga, mesmo trabalhando muito. Isso, em parte, tem como explicação a questão de que o diafragma ele é composto por fibras
musculares estriadas, que nem os outros músculos esqueléticos, mas ele tem uma pequena diferença na sua composição. Ele tem em torno de 50% a 60% de fibras do tipo 1, que são fibras resistentes à fadiga, em torno de 20% a 30% de fibras do tipo 2A, que são fibras intermediárias, e de 20% a 30% também de fibras do tipo 2B, que são fibras de força, né? Então, se nós pegarmos o total da composição das fibras do diafragma, nós vamos ver que ele tem em torno de 70% a 80% de fibras que têm resistência à fadiga, que são fibras oxidativas, com um metabolismo predominantemente oxidativo, que produzem ATP, né, a partir do metabolismo oxidativo. E isso é uma das questões que possibilitam, que permite que o diafragma funcione por longos períodos de tempo. Muitas vezes, algumas doenças se apresentam, ou no curso de algumas doenças, pode haver pequenas modificações nessa composição das fibras do diafragma. Então, já entrando um pouquinho nesse aspecto fisiopatológico, por exemplo, nós sabemos que alguns pacientes com doença cardiovascular, como paciente com insuficiência cardíaca ou paciente com alguma outra doença cardiovascular, em função da gravidade da doença, eles podem apresentar no curso natural da doença uma redução das fibras oxidativas e um aumento das fibras glicolíticas, ou seja, uma modificação na composição dos tipos de fibra. E isso, em parte, pode ajudar ou pode fazer com que o indivíduo, né, que seja portador dessa doença tenha uma menor capacidade de manter a ventilação alveolar de forma adequada, principalmente quando existe a necessidade de uma sobrecarga ou de um aumento da ventilação, por exemplo, numa caminhada ou no exercício, coisas desse tipo. Então, essa composição do diafragma, que normalmente dá a ele características de um músculo extremamente resistente à fadiga, porque ele tem na sua composição uma grande parte de fibras oxidativas que conseguem trabalhar muito tempo sem entrar em fadiga, às vezes muda com o curso de algumas doenças, e isso pode ser um dos fatores que se apresentem alterados e que possam justificar a necessidade, por exemplo, de fazer treinamento muscular e respiratório. Então, esse é um aspecto. E só para encerrar um pouco essa parte, uma outra característica que também a gente sempre conversa e discute é a função biomecânica do diafragma, né? Se todo mundo lembrar um pouco da anatomia, vocês vão ver e lembrar que o diafragma tem uma forma de cúpula, de abóbada, né? Tem duas hemicúpulas em forma de abóbada. Uma parte do diafragma que faz parte dessa cúpula está em contato com as 6 últimas costelas, na parte lateral do tórax. E essa parte do diafragma que está em contato com as costelas, nós chamamos de área de justaposição ou área de aposição, tá? E aí, quando o diafragma contrai pela estimulação do nervo frênico lá, ele contrai e se desloca em direção caudal, empurrando, então, as vísceras, né, que estão na cavidade abdominal para baixo. E isso faz com que haja uma diminuição do espaço da cavidade abdominal. Essa diminuição do espaço, como o abdômen é uma cavidade fechada, acaba aumentando a pressão dentro do abdômen, e esse aumento de pressão empurra as costelas para fora. Então, o diafragma usa esse mecanismo da área de aposição para ter uma vantagem mecânica na hora de gerar pressão para o sistema respiratório. Então, ele se deslocando, aumenta a pressão intraabdominal, esse aumento da pressão intraabdominal se transfere para as costelas inferiores e expande o tórax inferior, né, lateralmente. Isso ajuda muito na diminuição da pressão intrapleural, ou né, na redução da pressão intrapleural, que é o mecanismo principal envolvido na inspiração, que é a entrada de ar no sistema respiratório. Então, por essas duas características que o diafragma tem, ele consegue ficar contraindo 15, 16, 17 vezes por minuto, 20 vezes por minuto, durante um período de tempo muito longo, sem entrar em fadiga, e por isso que a gente consegue, então, respirar continuamente sem perceber, porque a nossa respiração é um ato motor que é inconsciente, né? A gente não precisa pensar para respirar, então a gente automaticamente respira sem se dar conta
desse comportamento motor. Porque o diafragma, então, tem essas características e consegue manter a sua atividade com baixo gasto de energia e por longos períodos de tempo. E para fazer um link, né, que a gente já fez um link da composição das fibras, né, e falou do exemplo da insuficiência cardíaca, na DPOC, por exemplo, em função da destruição de parênquima pulmonar, em função do aumento da capacidade residual funcional, ou do aumento do volume de ar residual pelo enfisema, ou pelas outras características que fazem parte da DPOC, o diafragma retifica. E todo mundo lembra, se o diafragma retifica, ele perde aquela área de contato com as costelas, perde a área de aposição, e aí perde a vantagem mecânica de funcionar adequadamente. Então, por isso, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, às vezes apresentam essa desvantagem mecânica, e por causa disso, eles têm uma sobrecarga sobre a musculatura diafragmática e pode... Então, essa sobrecarga está associada com o desenvolvimento de fadiga ou até mesmo da dispneia, que é a sensação de falta de ar que esses pacientes apresentam durante períodos que precisa aumentar a demanda metabólica, como uma caminhada maior ou subir uma escada, enfim, esse tipo de Pedro, atividade motora. eu vou fazer um complemento que tu tá falando aqui, a minha cabeça não para, né? A gente fala muito, teve até uma discussão dessa no último round que teve. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é justamente o quanto certas dinâmicas que a gente usa ou rotula como sendo da reabilitação cardiopulmonar, elas podem, muitas vezes elas devem estar presentes na rotina de tratamento de outras especialidades também. A gente teve aí uma discussão, acho até que ela tá aqui, sobre uma doença, então, degenerativa, né? Não sei se tu lembra no último round que a gente falou da possibilidade de fazer o TMI. E agora eu tô falando quando a gente pensa em toda a biomecânica, né? Torácica, músculo, costela, vértebras, todo o core, tudo que, né, compõe aí a estrutura de base, digamos, para o diafragma funcionar de uma maneira melhor possível. Toda essa conformação ela pode estar modificada não apenas em doenças que sabidamente os pacientes se beneficiam do TMI, mas em outras condições, né? Então, assim, doenças restritivas de caixa torácica por mudança postural, por degeneração, doenças desmielinizantes, algumas outras patologias onde a necessidade da reabilitação cardiopulmonar ela não está assim evidentemente prioritária muitas vezes, porque existe outra patologia aí para ser tratada, neurológica, enfim, essas pessoas podem se beneficiar muito também do TMI, né? Porque quando a gente pensa em reexpansão pulmonar, acho uma coisa que estão falando muito agora por causa da Covid, né? Tá muito em alta falar da reexpansão, de medidas da fisioterapia respiratória. A gente nunca pode deixar de pensar que a nossa respiração ela é perfeita por ação muscular e justamente dessa biomecânica, desse arranjo, né, biomecânico que existe aí principalmente nessa ação tóraco-abdominal, né, para ela existir. Então, qualquer mudança dessa conformação, ela vai alterar a função respiratória, ainda que a gente não tenha uma doença de parênquima pulmonar. Então, eu acho que isso está muito evidente com a Covid também. A gente não vai falar especificamente da Covid, mas eu vou trazer esse exemplo, onde muitas vezes o paciente tem dispneia, apresenta piora da função ventilatória, tem fraqueza muscular e ele tem um parênquima normal, né? Ou muito pouco lesado. Então, eu acho que a gente acabar pensando um pouco fora da caixa traz uma possibilidade do uso do TMI em outras especialidades. E aqui, juntando também um pouco, antes da gente entrar na próxima parte da live, quando a gente fala muito da ação da respiração, né, que tu comentou no início. Então, hoje a gente sabe, tem evidências inúmeras de padrões ventilatórios lentos, da mudança de padrão ventilatório, do ritmo ventilatório, em componentes cardiovasculares, depressão arterial. Então, toda essa questão do estresse, né, o que causa, como uma respiração profunda, um suspiro, ou esses atos de vida diária aí que a gente não percebe, tem ação fisiológica.
a respiração como terapia, entre aspas, ou como um auxiliar terapêutico, ela ainda é muito encarada apenas no que diz respeito ao ritmo, né? Então, muitas vezes a gente fala de controle de estresse com respiração, a primeira coisa que vem na cabeça é yoga ou meditação, quando, na verdade, claro que essas práticas todas têm evidência também e são muito benéficas, mas a gente não pode distorcer totalmente a ideia de que é apenas isso a respiração, né? Pensar na biomecânica, na postura, no músculo, não só no diafragma, como toda a musculatura paravertebral, tudo isso que trabalha como uma engrenagem e que pode ser um bom instrumento da gente, de nós fisioterapeutas, pelo conhecimento que a gente tem, de terapia melhorando a função respiratória de diversas populações, né? Então, eu queria fazer esse parênteses, porque a gente acha, às vezes, que é só específico da cardiorrespiratória, e eu acho que deve ter muita gente aqui de outras especialidades também, que podem, de repente, abrir um pouco, né, a gama de pensamento, de terapêutica, de meta, de resultado, e também fazer parte desse conjunto, pensar e absorver informações em relação ao TMI nesse sentido também. Sim, eu acho que assim, se a gente for pensar, né, no funcionamento do sistema respiratório, a gente tem os dois grandes componentes, que é o componente de parênquima pulmonar, né, Uhum. e o componente de caixa torácica. Como a Jana comentou, às vezes tem algumas doenças que o parênquima pulmonar não tem nenhum tipo de distúrbio, nenhum tipo de alteração, mas a caixa torácica apresenta, então tu pode ter uma redução, uma rigidez de caixa torácica, uma redução de complacência de caixa torácica, e na vigência desse tipo de alteração, consequentemente, vai haver sobrecarga para a musculatura responsável pela ventilação. Então, mesmo não tendo uma alteração específica do diafragma ou dos músculos da respiração, na presença dessas doenças que são doenças restritivas com alterações importantes da caixa torácica, há uma sobrecarga de trabalho para o sistema respiratório. E se essa sobrecarga de trabalho for muito intensa, vai depender, evidentemente, do grau de rigidez ou do grau de comprometimento da caixa torácica, o diafragma pode não dar conta de tolerar, nas suas características normais, essa sobrecarga de trabalho. Então, aí entra de novo, né, uma possibilidade Uhum. e uma necessidade, talvez, de indicação de um treinamento específico focado e voltado para ganho de força muscular respiratória, porque nessa situação ou nessa condição, o paciente vai precisar uh, uh, ter mais força, né? Ter mais Uhum. reserva, ter mais capacidade de resistência à fadiga, porque ele vai estar sendo sobrecarregado o período todo do tempo que ele respira em função da presença de uma restrição, como esse tipo de doença que acontece, e também em algumas doenças ortopédicas acontece isso na escoliose grave, por exemplo, outras doenças ortopédicas podem Exato. Uhum. cursar com rigidez de caixa e sem alteração de parênquima. Nessa situação, Uhum. pode ter indicação de treinamento, né, que a gente vai comentar depois também, né, as principais indicações da necessidade de treinamento muscular ventilatório, mas essa pode ser uma das indicações. Mesmo não tendo uma alteração específica do músculo respiratório, pode ter, né, uma indicação de fazer treinamento da musculatura respiratória por causa de outras alterações que estão presentes, né, na fisiopatologia de algumas doenças. Isso também nos remete para uma outra possibilidade, uma outra realidade. Por exemplo, a gente, não é foco da nossa discussão aqui hoje, talvez, mas a gente sabe que, por exemplo, atletas de alto rendimento, como ciclistas, ultramaratonistas, eles têm um consumo de oxigênio super alto, por causa do treinamento, né, ou dos protocolos de treinamento que eles fazem, e já existem alguns trabalhos publicados mostrando que treinar musculatura respiratória nesses atletas de alto desempenho pode melhorar o desempenho deles durante a competição. Então, provavelmente esses atletas têm uma força muscular respiratória normal ou acima do normal, mas mesmo assim, se eles conseguirem aumentar a força muscular respiratória, treinando especificamente músculo respiratório, eles conseguem melhorar o seu desempenho durante a competição. Então é um exemplo, ou outro exemplo que também
o treinamento Claro. muscular respiratório se aplica, né, para esse tipo de população também, que E são que não é populações que, a princípio, não têm uma alteração focada exato. ou específica do músculo respiratório, mas eles, por fazer esse treinamento, eles podem ter benefícios que são sistêmicos, e a gente também pode comentar mais adiante que treinar músculo respiratório não é bom só para o músculo respiratório. Nós temos vários Exato. desfechos e várias modificações sistêmicas em resposta ao treinamento do músculo respiratório também. A gente pode comentar depois, mais adiante, sobre isso e em É outras que é oportunidades também. aquela. Essa é uma dúvida. Esses dias me perguntaram até se vale a pena treinar pacientes que não têm fraqueza, né? Porque é sempre muito estigmatizado. Fraqueza tem que treinar. E eu gosto sempre muito de falar que a gente não vai, por exemplo, fazer musculação ou um treinamento de força ou manter uma atividade física só quando a gente está doente, pelo contrário. Então, o ganho de força, de função muscular e de resistência muscular, ele é válido por diversos benefícios, esses mesmos que tu falou que são extramusculares, né, que a gente sabe, e que, na verdade, todo mundo pode fazer. Tem muitos estudos com atletas, né, de alto rendimento. Então, não seria só uma terapia, assim, útil para uma população realmente com restrição de força. Uhum. E aí também, né, como eu disse, tem vários efeitos que são sistêmicos em resposta ao treinamento muscular respiratório. E um dos efeitos sistêmicos que a gente estuda bastante e tem feito parte também das publicações que nós temos feito no grupo e durante esses anos de pesquisa com treinamento muscular respiratório é exatamente nos efeitos sistêmicos, né? Uh, o, o primeiro artigo que a gente publicou com TMI foi em pacientes com insuficiência cardíaca e a gente é, foi em 2006, já há algum tempo atrás, e naquele artigo a gente conseguiu avaliar diferentes desfechos, né, que principalmente tinham relação com capacidade funcional e que a gente conseguiu obter assim melhora de vários desfechos que se relacionam com capacidade funcional em resposta ao TMI. Então, o TMI, nesse modelo, ou nesse exemplo de paciente com insuficiência cardíaca, ele mostrou melhora da força da musculatura respiratória, mostrou melhora da endurance da musculatura respiratória, mas também acabou trazendo influência para outros desfechos sistêmicos que nós não esperávamos que fosse acontecer. E aí a gente começou a ir atrás um pouquinho para entender um pouco melhor, né? O que está acontecendo, né? Quando se treina músculo respiratório, além de aumentar pressão inspiratória máxima, além de aumentar a capacidade de endurance da musculatura respiratória, outros efeitos sistêmicos estão acontecendo ao mesmo tempo, e esses outros efeitos sistêmicos, eles acabam sendo muito importantes porque eles podem ampliar, então, a participação ou a utilização do treinamento da musculatura respiratória para tratar outras coisas que não só a fraqueza. Mas, assim, a gente pode entrar um pouco nesse assunto agora. Eu ainda acho, Isso. né, que a presença de Uhum. fraqueza muscular respiratória é a principal indicação para o Claro, sim, treinamento da com musculatura certeza. respiratória, né? Uhum. E aí tem diferentes populações que apresentam como alteração a presença de fraqueza muscular respiratória em diferentes doenças. A gente já falou, a insuficiência cardíaca é uma delas, a doença pulmonar obstrutiva crônica também tem muitos pacientes que, apesar de terem uma desvantagem mecânica de funcionamento do diafragma, eles também podem cursar com fraqueza muscular respiratória, junto com as outras alterações. Até sobre o DPOC tem alguns estudos bem interessantes. Tem um artigo mais antigo do New England of Medicine que foi publicado, onde eles avaliaram a composição do diafragma dos indivíduos que tinham DPOC e compararam com indivíduos normais. Só para fazer uma análise transversal, né, da composição diafragmática. Aí eles viram que nos DPOCs, eles tinham uma maior expressão de fibras tipo 1, que são fibras de resistência, e menor expressão de fibras do tipo 2, que são fibras de força, geralmente as 2B. E aí eles chegaram à conclusão, por aquele estudo, que
o DPOC, em função da sobrecarga de trabalho que ele tem cronicamente durante a sua vida, ele acaba se adaptando, ou seja, o diafragma Mudando. do DPOC acaba se adaptando. Uhum, Então, ele acaba desenvolvendo mais fibras de resistência e menos fibras de força. Mas, ao uhum, mesmo tempo que ele tem mais fibras de resistência, a área de secção transversa das fibras diminui. Então, ele tem uma atrofia. Ele tem mais fibras de uhum. resistência, mas elas são menores na área de secção transversa. Então, elas são atrofiadas também. E aí, nós temos duas coisas. Nós temos a perda de fibras de força, uma maior proporção de fibras de resistência, mas com uma menor área de secção transversa. Então, junto com a desvantagem mecânica que o DPOC apresenta, não são todos, mas uma boa parte deles também pode apresentar fraqueza muscular respiratória. E se ele tem fraqueza, então ele tem uma indicação clássica, né, para treinamento muscular respiratório. Esse tema do TMI no DPOC é bem controverso, existem correntes que são a favor, outras correntes que são contra, e não se tem uma resposta assim, definitiva sobre o uso do TMI nos pacientes com DPOC, por exemplo. Mas a discussão de ser contra ou a favor é em relação à existência de evidências ou não, não no sentido de ser uma terapia que prejudicaria alguma coisa em relação à fisiopatologia da doença, em relação à Não, não. sobrecarga, não. É só sobre a Existência indicação de mesmo. evidências, sim, de evidências contundentes. É isso que a gente discute muito, falando um pouco desses eventos, desses efeitos extramusculares, né? Que na insuficiência cardíaca foi já publicado. Não sei se tu vai comentar um pouco sobre isso depois Sim. também. Uhum. Mas, e em relação também à mudança de composição de fibras, isso é uma dúvida minha mesmo, né? Dentro de algumas discussões que a gente já teve, algumas conversas. Os trabalhos em ICC, né, insuficiência cardíaca, eles têm evidências bem determinadas já, né? Tem o teu artigo de 2006, que foi, na verdade, aí o primeiro publicado com essas grandes evidências. E na hipertensão, que foi, no caso, a população que eu estudei com TMI, que também publicamos um artigo, que a gente viu aí evidências sobre a modulação autonômica, né? Sistema E esse é um bom simpático exemplo, parasimpático. Jana. A hipertensão é um bom exemplo de que, nesse caso, os pacientes não tinham fraqueza muscular respiratória, eles tinham Exatamente, uma força muscular exato. respiratória normal, né? Normal, exatamente. Mas a nossa linha de raciocínio, e no doutorado foi também, a questão de uma das principais causas da insuficiência cardíaca é a hipertensão, né? Com a sobrecarga do sistema cardiovascular num efeito somatório aí a longo prazo. Então, não que todo paciente hipertenso vai desenvolver insuficiência cardíaca, mas é um dos órgãos-alvo, né, atingidos, o coração. E se, levando em conta que os pacientes com insuficiência cardíaca eles já apresentam essa redução de força muscular, um processo inflamatório sistêmico, uma disfunção respiratória em termos de capacidade funcional, se esses pacientes com hipertensão que tivessem uma avaliação positiva, então, para ter uma predição do desenvolvimento da insuficiência cardíaca em médio e longo prazo, se eles não se beneficiariam de uma terapia que mantivesse pelo menos a função muscular e que talvez eles se chegassem no curso de desenvolver essa insuficiência cardíaca, eles chegassem com uma função cardiopulmonar menos deteriorada, né, em relação à qualidade de vida, capacidade funcional, capacidade de execução de atividade de vida diária. Eu não sei se essa relação faz sentido, né? É, Mas quando é mais ou menos o exemplo que a gente tem do não precisar treinar só quem tem tem fraqueza, né? fraqueza. Apesar de, claro, quanto mais deteriorado a saúde, mais resultado vai ter uma terapia, ou seja, pacientes que têm fraqueza, eles vão ter um resultado melhor. Mas a gente tem aí uma gama de efeitos, então, que vão além desse ganho de força, né? Que Sim. foi o que tu viu nesses pacientes com insuficiência cardíaca, a gente viu na hipertensão também. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é extremamente importante a gente falar desses efeitos sistêmicos. O exemplo da hipertensão é muito claro, assim, nesse trabalho que a Janaína comentou, os pacientes que nós avaliamos, eles eram hipertensos leves a moderados, eles não tinham fraqueza muscular, portanto, eles não tinham
uma indicação absoluta de TMI, e mesmo assim eles tiveram um super benefício com o protocolo de TMI, porque os efeitos sistêmicos que foram produzidos em resposta ao treinamento foram importantes e modularam, né, a pressão arterial, ou modularam a hipertensão arterial. E aí a gente foi atrás de entender qual que era o mecanismo, né, envolvido com essa modulação. Então a gente viu e avaliou a atividade simpática, por exemplo, nessa população de hipertensos, que geralmente os hipertensos essenciais, que são a maior parte dos hipertensos, que é 95% da população hipertensa, são chamados de hipertensos essenciais, eles não têm uma causa bem definida da hipertensão. Mas todos eles, ou praticamente todos eles, têm um componente de hiperatividade simpática, que é importante para as alterações da função renal, para as alterações da vasculatura periférica, para as alterações cardiovasculares como um todo. E a gente viu que o TMI, ou que o treinamento muscular respiratório nesses pacientes, nessa população, reduzia a ativação simpática, analisando a variabilidade da frequência cardíaca. Então, está aí um efeito sistêmico que é importante e que mostra que, mesmo não tendo fraqueza da musculatura respiratória, fazendo o treinamento desses músculos respiratórios, tu tem benefícios como redução da pressão arterial sistólica, por exemplo. E a gente sabe hoje, pelas meta-análises, pelos ensaios clínicos randomizados, que a redução de 3, 4 milímetros de mercúrio na pressão sistólica produz menor lesão em órgão-alvo, produz, né, menor alteração periférica e, consequentemente, está associado com mais tempo de sobrevida, melhor qualidade de vida. Então, é um exemplo clássico, né, que mostra para nós que fazer TMI, né, mesmo não tendo fraqueza da musculatura respiratória, tem outros desfechos importantes, né, como, por exemplo, nesses pacientes hipertensos. E voltando para os pacientes com insuficiência cardíaca, que daí sim, eles têm uma indicação mais clássica, porque uma grande parte deles tem fraqueza, e a gente costuma classificar a presença de fraqueza, né, no caso dos pacientes com insuficiência cardíaca, uma pressão inspiratória máxima abaixo de 70 centímetros de água. Tem alguns trabalhos em DPOC que consideram fraqueza para o DPOC, por exemplo, uma pressão inspiratória máxima abaixo de 60 centímetros de água. Então, essa diminuição da força muscular inspiratória traz como efeito também uma sobrecarga para o diafragma e tem um mecanismo que nós chamamos de metaborreflexo periférico, que quando o diafragma está sobrecarregado, ele ativa esse metaborreflexo periférico. E essa ativação do metaborreflexo em resposta à sobrecarga do diafragma tem como consequência uma hiperativação simpática também. Então, se tu treina o músculo respiratório, tu aumenta a força, tu aumenta a endurance da musculatura respiratória, tu acaba diminuindo a carga de trabalho para ele, porque ele consegue manter mais tempo, tu tem menos ativação do metaborreflexo e tu tem menos ativação simpática, e daí tu tem uma perfusão periférica melhor, mais adequada, porque se tu tem menos ativação simpática, tu tem menos vasoconstrição na periferia, tu tem diminuição da pós-carga para o ventrículo esquerdo, tu tem melhora da perfusão como um todo. Então, nesse trabalho da insuficiência cardíaca, a gente viu, por exemplo, que treinar músculo respiratório aumentava o consumo de oxigênio. E a gente nunca esperou que isso fosse acontecer, porque consumo de oxigênio representa, na verdade, o consumo da musculatura esquelética como um todo, né? De grandes grupos musculares e não do diafragma. E a gente viu que aumentou o consumo. Provavelmente esse aumento de consumo foi por causa que, nesse período que eles fizeram treinamento muscular e respiratório, eles melhoraram a perfusão periférica, eles melhoraram a capacidade da musculatura esquelética de executar trabalho e se condicionaram perifericamente em resposta ao treinamento. E isso aumentou o consumo de oxigênio, por exemplo, né? Então, é um exemplo de efeito sistêmico, né, que o treinamento muscular e respiratório traz consigo. E é importante porque, neste caso, o aumento do consumo de oxigênio representa aumento da capacidade funcional como um todo, aumenta a distância percorrida no teste de caminhada, que é outro teste, uma outra forma de fazer a avaliação da capacidade funcional em doença crônica também. Então, tem vários aspectos que acabam sendo desencadeados, né, de melhora por resposta do treinamento muscular respiratório. Então, esse é um exemplo bem clássico disso. Tem trabalhos recentes, por exemplo, que utilizam, né, treinamento de músculo respiratório em indivíduos normais. Tem um trabalho
de alguns anos atrás, que saiu no Journal Applied Physiology, que eles também fizeram treinamento muscular respiratório em indivíduos normais e avaliaram a influência do treinamento muscular respiratório nos níveis de pressão arterial de indivíduos normais, normotensos. E eles viram que depois de um período de 4 a 6 semanas de treinamento muscular respiratório, os níveis de pressão sistólica diminuíam, os níveis de pressão diastólica diminuíam e se mantinham diminuídos por um bom período depois do período de treinamento. Então, o efeito que acontece em resposta ao treinamento também, ele acaba perdurando, acaba durando mais tempo e trazendo mais benefícios a longo prazo para esses pacientes, para essa população. E só para terminar essa parte, assim, Jana, tem um estudo de agora, do Journal Applied Physiology, de fevereiro, que saiu recentemente, então está quentinho, a informação é quentinha. Eles fizeram um protocolo que eles chamam de alta intensidade. Então, eles fizeram tipo de um HIIT para músculo respiratório. E esse protocolo de alta intensidade consistiu de fazer 6 respirações, né? Uma seguida da outra, com uma carga que correspondia a 75% da pressão inspiratória máxima. Então, eles faziam 5 séries de 6 repetições. Isso era o protocolo de treinamento que eles faziam para indivíduos normais. E aí, eles mediram, né, antes desse protocolo de intervenção, que é um HIIT e é um efeito agudo, é um bout de treino, né? Eles mediram os valores basais de pressão arterial, de atividade simpática e de outras variáveis, e mediram depois da sessão de treinamento muscular respiratório de alta intensidade, que eles chamaram de HIIT da musculatura respiratória. E eles viram que os níveis de pressão arterial não mudavam depois do treino, mas os níveis de atividade simpática caíam 15 a 20% depois de fazer uma sessão de treino de músculo respiratório em indivíduo normal. E, então, tem muitas doenças que estão presentes e que têm como característica ter hiperatividade simpática. Com base nesse tipo de resposta e de resultado, a gente pode hipotetizar, digamos assim, que todos os indivíduos que têm hiperativação do simpático podem se beneficiar do treinamento muscular respiratório. E a gente publicou um trabalho agora também recentemente, junto com o grupo do Pedro Paulo, lá da Universidade Federal Fluminense, onde a gente avaliou ativação simpática e ativação vagal em mulheres idosas que passaram por um protocolo de treinamento. E também se viu que nas mulheres idosas tinha modificações do ciclo da respiração, ou seja, o tempo inspiratório diminuía depois do treinamento, então parece que havia uma eficiência melhor da inspiração, porque diminuía o tempo da inspiração como um todo. E se tu diminui o tempo que tu precisa para inspirar, tu tem menos carga de trabalho para a musculação, porque tu fica mais tempo expirando, que é quando... trabalho mais eficiente. Que é quando tu não precisa ter gasto energético para fazer a expiração. Então, e essa diminuição do tempo inspiratório, tornando a inspiração mais eficiente, foi associada também com redução de ativação simpática nessa população de mulheres idosas. Então, também dá para observar que tem outros estudos em outras populações e que tem que tem um desfecho super importante, que é a influência do TMI na atividade simpática periférica. Então, acho que esse é um dos grandes... Um tema bem interessante, né? Grandes temas e grandes desfechos bacana. Que se pode aprofundar e estudar. Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa só sobre isso, né, Pedro? Que eu acho que é um assunto que dá pra gente conversar uma hora inteira só sobre essa ação aí do sistema autonômico. Fazendo um apanhado geral, assim, do que tu falou, pensando na parte de assistência mesmo. Um ponto importante, a hiperatividade simpática ela é um preditor de mortalidade na maioria das doenças, então também é um agravante e uma predição de agravamento de comorbidades. Então, por exemplo, um paciente hipertenso que tem a atividade simpática muito aumentada, ele tem mais probabilidade de desenvolver comorbidades e problemas, né, decorrentes da hipertensão do que outros hipertensos de outras causas. O segundo ponto é que hoje a gente sabe que mesmo sem doença diagnosticada, a hiperatividade simpática faz parte da composição, né, pessoal, por exemplo, de filhos de hipertensos. Então, mesmo que eu não tenha
hipertensão ainda, o fato de eu ser filha de pelo menos um dos pais, ou pai ou mãe hipertensa, aumenta a minha probabilidade de desenvolver hipertensão, né? Então, quer dizer, não é o desencadeante da doença, mas juntando essa predisposição por hereditariedade e má alimentação, sedentarismo e outros fatores de risco que a gente tem aí, aumenta muito a probabilidade de desenvolver a doença em relação a quem não tem hiperatividade simpática. Outra coisa, Pedro, só para finalizar, para a gente poder falar nesses 10 últimos minutos aí do que a gente quer, para finalizar, então, assim, ó, é uma ideia de que, né, quanta coisa a gente pode fazer dentro da reabilitação cardiopulmonar antes da doença estar estabelecida, qual o papel do fisioterapeuta nessa prevenção de complicações e o quanto ainda o nosso pensamento está muito engessado em reabilitação cardiopulmonar hospitalar, né? O quanto a gente espera esse desenvolvimento de doença para justificar manejos que são da nossa competência e que podem fazer parte da promoção de saúde, não apenas da recuperação. Então, o quanto a gente pode atuar com um paciente hipertenso e impedir, por exemplo, de diminuir a chance dele ser o nosso paciente pós-infarto, pós-AVC, né? Que são complicações que a gente tem aí de curso meio lógico, né? Dessas doenças. Então, acho que é bacana, a gente vai falar muito sobre isso, né? Eu acho que entra num aspecto do tanto de trabalho que a gente tem para fazer, né? E o quanto a gente pode explorar essa área da reabilitação cardiopulmonar de uma maneira a melhorar realmente muito a saúde das pessoas e não apenas a assistência à doença. Exato. Bom, a ideia, eu queria só comentar um pouco, Jana, se tu me permite, sobre claro. um outro aspecto que também é importante, que faz parte, né, desse contexto, assim. Muitas pessoas, às vezes, têm insegurança de fazer TMI por causa do efeito que o TMI pode ter, né, ou da repercussão hemodinâmica que o treinamento muscular e respiratório pode ter. Então, só para complementar isso, existem já estudos que foram feitos de segurança e fazer treinamento muscular inspiratório com cargas baixas, usando 30, 40, 50, até 60% da pressão inspiratória máxima, não tem repercussão hemodinâmica importante. Então, aquele doente que às vezes pode ter uma arritmia, ou que pode ter alguma alteração hemodinâmica importante durante o esforço, ele já tem estudo mostrando que o TMI é seguro para qualquer tipo de paciente. Então, não tem muita questão de ter risco durante o TMI. E também outra questão que é importante que acho comentar e salientar, e a gente pode aprofundar isso em outras oportunidades, é o custo, né? Fazer treinamento muscular e inspiratório tem um custo muito baixo, perto de outras intervenções. O paciente pode adquirir seu equipamento, pode ser instruído a usar o seu equipamento e pode fazer o seu treinamento em casa, inclusive. Em casa. Importante Então, falar que são várias sem conflito de vantagens que eu queria interesses comentar. aqui, né? A gente não comercializa aparelho, a gente só tá Não, falando de da jeito nenhum. terapia mesmo. Não é propaganda. Bom, pessoal, então assim, a gente tinha preparado essa live para ser a primeira, né? Fazendo todo esse racional aí de onde o TMI atua para a gente poder avançar nesse assunto nos próximos dias aí, nas próximas atividades, com coisas mais específicas, então falar de vários tipos de protocolo, doenças, indicações, efeitos. E para isso a gente quer, então, aproveitar a presença de vocês, agradecer todo mundo que está aqui até agora, nesses minutinhos finais da live. E a gente quer apresentar para vocês um novo projeto, né? Um projeto lindo que nasceu da parceria de trabalho dos nossos dois grupos, né, Pedro? E que a gente queria começar a falar dele aqui nessa live, mas a partir de amanhã vocês vão conseguir entender um pouquinho mais do que se trata e poder acompanhar essa produção de material que começou hoje com essa live sobre TMI e que tem aí a ideia de trazer mais assuntos muito relevantes para quebrar alguns paradigmas, abrir o pensamento, direcionar essa atuação do fisioterapeuta dentro da cardiorrespiratória de uma maneira grandiosa aí nessa atuação tão linda que a gente tem diante, né, nesse cenário da saúde das pessoas. Então, Pedro, por favor. Tá. Isso. Complementando só o que a Jana falou, e falou muito bem,
A ideia, né, dessa parceria é de criar a possibilidade de levar informação científica, levar informação relevante, levar informação séria, né, produzida através de conhecimento baseado em projetos importantes dentro do tema reabilitação cardiopulmonar, e poder disponibilizar esse conhecimento para quem talvez não tem tempo para poder ler o paper, ou para quem não tem tempo para parar um tempo e estudar mais. Então, o projeto, né, que é o projeto maior que nós chamamos de Primeiro Respira, e por causa disso a gente dá muito valor à questão da respiração, ele é um projeto bem amplo, que tem como intenção, como ideia, aprofundar todos os aspectos e todas as interfaces que fazem parte, então, do processo, né, de reabilitação cardiopulmonar, que vai desde o treinamento muscular e respiratório, que a gente falou aqui, até todos os aspectos do processo de reabilitação, né, de uma população muito grande de pacientes. Então, desde aqueles pacientes que estão internados em hospitais, se recuperando de alguma doença cardiorrespiratória, que precisam, então, da fisioterapia, precisam do processo de reabilitação, que estão nas enfermarias dos hospitais também, que estão em clínicas ou ambulatórios, né, de reabilitação, também participando de programas de reabilitação. Então, é bem nesse sentido, né? É de uma forma simples, fácil, de comunicação, disponibilizar esse material para que todos possam aproveitar da melhor forma possível a informação científica, a informação séria, focada, então, nesses aspectos importantes do que a gente chama de reabilitação cardiopulmonar. Então, nós temos o canal do YouTube, que a gente chama de Primeiro Respira, né, Jana? Nós temos aqui os nossos perfis no Instagram, que nós vamos alimentar também com informações. Nós temos um e-mail, nós temos um Twitter, e a partir de amanhã vocês já podem acessar o conteúdo do canal do YouTube, chamado Primeiro Respira, se inscrever, aproveitar o material que vai estar depositado lá e deixar os comentários aqui no Instagram, também deixar os comentários em em outras redes, em outros ambientes que a gente vai dar retorno dentro do possível para tentar trazer essa informação e deixar mais perto, né, para facilitar e melhorar a assistência de todo mundo que precisa participar do processo de reabilitação como um todo. Então, eu passo a palavra para a Jana, acho que eram essas as minhas últimas colocações. Agradeço imensamente por todos que aqui estiveram. A gente vai deixar essa live por algum tempo disponível para que as pessoas possam rever e depois nos enviar comentários e dúvidas, perguntas. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade e pela participação de vocês todos aqui nessa primeira live do Primeiro Respira. É isso aí, gente. Então, hoje, né, a gente começa esse grande projeto que nasceu da união dos dois grupos, né, do Grupo Inspire e do GPIC, do Grupo de Pesquisa em Interação Cardiopulmonar, que é coordenado pelo Pedro. E o nosso intuito é trazer muitas informações. Então, o TMI, na verdade, foi o primeiro dos temas. Não vai ser apenas o único tema tratado. A nossa ideia é fazer aí temporadas de temas relevantes, e aqui vocês podem participar de uma maneira extremamente ativa, nos trazendo ideias sobre isso. A gente vai conversar muito pelo Instagram, então a gente vai fazer lives todas as quintas-feiras. A partir da semana que vem, então, os rounds começam a ser do Primeiro Respira, às quintas-feiras, a cada 15 dias, então intercalando rounds e lives. O nosso canal do YouTube já tem alguns vídeos, mas a gente vai começar a alimentar ele a partir da semana que vem também, que é o Primeiro Respira. Então, convido todo mundo a ver, a curtir, a compartilhar e se inscrever no canal. E a nossa ideia é fazer uma trajetória com vocês aí, buscando uma assistência de qualidade e uma ampliação desse caminho da reabilitação cardiopulmonar mesmo. Então, muito obrigada a todos vocês. Pedro, muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela presença. É sempre muito bom conversar contigo.
E a gente vai se vendo por aqui e acompanhem, que logo a gente vai colocar mais informações do Primeiro Respira, tá bom? Então é Isso. isso. Muito Muito obrigada pela obrigado. presença de todo mundo. Um Boa beijo, boa noite. noite e até E mais. obrigado mesmo. Tchau, tchau. Até mais, gente.